noite. Boa noite. Quem está aqui pela primeira vez? Levante a mão. E como é que a gente recebe as pessoas que vêm pela primeira vez aqui? Sejam bem-vindos e espero que vocês encontrem aquilo que vocês buscam, que estão buscando. Um pouco ou muito daquilo que buscam, espero que já aconteça nessa noite, com modéstia e repetição. Então, em primeiro lugar, eu agradeço o Centro Holístico Luz da Esperança pelo convite, que é uma honra e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade a gente vir compartilhar alguma conversa que tenha valido a pena vocês saírem de casa. Gratidão a Deus pela vida, porque o acontecimento de hoje, muitos de nós passa batido, né? Quando a gente despertou, poucos agradeceram pela vida, pelo novo dia que inicia, porque isso é tão normal se repetindo todos os dias. Então, é bom agradecer. Eu sempre começo o meu dia fazendo algo que eu me acostumei. Então, eu fico muito à vontade para vir falar com vocês sobre algo que eu pratico e que faz parte do meu dia a dia, assim como escovar os dentes, me alimentar. A oração faz parte da minha vida. E o tema tem como título Prece, o alimento necessário da alma. Eu vou tentar fazer com que vocês entendam o significado disso. Até que ponto isso pode se transformar num alimento, mas não um simples alimento. Algo transformador. Então, vamos começar dizendo o seguinte: a cada minuto, uma pessoa desocupa esse planeta e vai para o plano espiritual. A cada minuto, não uma pessoa só, pode ser milhares de pessoas que desencarnam a cada minuto. E tem algo que a gente não se dá conta, mas nós estamos na fila. Estamos na fila. E a gente não sabe quando vai ser a nossa hora. Eu não sei se vocês conheceram aquele senhor ali que era benzedor, o seu Carlos. Quem conheceu o seu Carlos? Levante a mão. Pois então, o seu Carlos desenvolvia um trabalho bacana, benzendo, orando pelas pessoas, ajudando muita gente. De repente foi acometido por uma doença que agravou e que fez com que ele deixasse esse plano. Então nós estamos na fila. Ele não sabia que ia ser tão cedo. E nem nós sabemos quando que nós vamos partir. Então, o que vocês acharam do tema? Legal, né? Falar sobre oração, sobre a prece. E eu quero dar um sentido bastante significativo para essa mensagem hoje, tá? Que a gente possa trazer para a nossa consciência algo que a gente possa querer que isso faça parte do nosso dia a dia, como faz parte da minha vida. Então vamos começar pela definição, né? Então a oração, a prece, a maioria dos dicionários define que oração é uma súplica. O que é uma súplica? Significa um pedido insistente e humilde, frequentemente desesperado. Um pedido dirigido a Deus, a um santo, a uma divindade, uma reza, uma prece. Uma prédica, um sermão, uma pregação. Muitas das vezes, a gente, nessa nossa experiência aqui no planeta, nos encontramos com o coração apertado,
Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis que a gente não encontra saída. Muitas vezes o problema que nos aflige é financeiro. Financeiro de natureza urgente a ser resolvida. Muitas das vezes o problema é a perda da saúde. Estamos acometidos de uma doença média ou grave. Poderíamos enumerar inúmeros dos problemas que fazem parte do cotidiano do ser humano. Mas em meio a tantos problemas, muitas das vezes a gente se desespera. E a gente não tem sequer a menor ideia de que nós estamos bem próximos de uma ajuda poderosa que pode vir através da oração. A oração, ao longo do tempo, ela foi meio que desvirtuando o seu significado. Hoje, muitas pessoas oram para se lastimar, para lamentar o estado que está a sua vida. E suplicam ajuda. Muitas das vezes é isso que se transformou, é esse gatilho, essa ferramenta extraordinária que o Criador deixou disponível para nós, independente da condição financeira, é para todos nós. A oração é uma ferramenta tão simples de ser utilizada, mas aqui, nesses breves momentos que a gente vai compartilhar dessa conversa, eu vou tentar fazer com que vocês entendam que a oração é simples e ao mesmo tempo não é. E aí eu já estou falando da oração que causa, que produz efeitos. Então a gente começou abordando um conceito genérico que os dicionários definem como oração ou prece. Então vamos nos reportar aqui na nossa linha, que é o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a oração ou prece, aí eu peguei uma parte de Emmanuel, que fala o seguinte: ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, vejam que eles usavam uma linguagem meio rebuscada, né? O labirinto quase inextricável significa que algo está conectado, é impossível desconectar, é impossível separar. Das provações inflexíveis, as provações pelas quais nós passamos, não tem muita flexibilidade, é para te passar aquilo e não tem para onde correr. Mesmo que te encontres no meio disso, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência a que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do povo. Então Emmanuel coloca que não importa as situações em que a gente se encontre, procure se acalmar e recorra à prece e à oração, e você terá vindo ao seu encontro um auxílio poderoso. Claro que isso tudo tem algumas condições para que ocorra, e mais adiante a gente vai colocando para que vocês entendam. Vamos então. Condições básicas para orar. Não é simplesmente você receber a dica de uma oração e sair orando que você vai conseguir produzir efeitos. Para você praticar a oração, a primeira condição é crer, ter fé. Se você não acredita, se você não tem fé, por que você perde tempo rezando?
Não perca seu tempo. Se você é um descrente, que você não tem fé, você não vai ser atendido. E isso é bem sério. Você tem que acreditar e ter fé. Quando a gente é muito materialista, muito apegado à matéria, as coisas que você toca, que você vê, fica mais difícil você acreditar em algo que você está acessando o mundo invisível e que você não toca e que você não vê. Então, primeira condição, crer, ter fé. Segunda, sentimento. Isso aqui é fundamental, porque tem aquelas rezas que são as verdadeiras ladainhas, que as pessoas falam, despejam palavras decoradas, sem nenhum sentimento, sem nenhuma presença. Para que haja um efeito bastante positivo da tua oração, você tem que carregar o sentimento. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui, ó. Eu estou desempregado. Eu estou desempregado significa que eu não tenho uma ocupação, mas eu sou uma pessoa útil, eu posso ter uma ocupação. Então, quando eu for orar, eu devo acreditar que vou sair dessa condição de desempregado. Não dá bola para as notícias que o desemprego está aumentando cada dia, que se você entrar nessa vibração, você não vai conseguir produzir o efeito, porque você já está entrando num pensamento pessimista. Então o sentimento deve ocupar o seu coração de gratidão pelo novo trabalho, gratidão pelo emprego, entenderam? Mas como é que eu vou desenvolver o sentimento de gratidão se eu estou desempregado? Daqui a pouco a gente explica como isso se manifesta na nossa vida. E visualização. Você já se vê trabalhando num ambiente bem acolhido por todos, seus colegas têm a alegria de ter você como colega, e o patrão ou a patroa feliz da vida por ter encontrado um ser humano como tu, a peça-chave que faltava para aquela empresa. Você já visualiza você ganhando um bom salário, certo? Então essas três condições: acreditar, sentir e visualizar. Fundamental para quem quer entrar na carreira de ser um praticante de oração. Beleza? Mas também tem um outro lado. Condições para que uma oração não dê efeito algum. E aí vai entrar algumas pessoas que aqui estão, que são pessoas que desistiram de tanto rezar e nada aconteceu. E com toda razão, realmente. A gente vai ver, rezavam muito e não aconteceu nada. Mas talvez aí explique. Não tinham fé. Sentimento de culpa. Você carrega um sentimento de culpa. E o sentimento de culpa está muito ligado à nossa percepção de vida e dos acontecimentos do cotidiano da nossa existência. Por exemplo, se você percebe o mundo como injusto e você vê a si mesmo como uma vítima, essa percepção de mundo não vai atrair, vai fazer com que você crie pensamentos fatalistas, derrotistas, pensamentos negativos. Vejam bem, se a sua percepção de mundo é de que o mundo é injusto e você vê a si mesmo como uma vítima, você já, através dessa percepção, você tem as ferramentas ideais para criar só coisa ruim na tua vida. Certo? Então, os sentimentos são fundamentais para serem analisados e serem corrigidos. E um dos mais fortes que nos leva a gente muitas vezes não ter nenhum ânimo para orar é o sentimento de culpa que a gente carrega. Muitas vezes um erro do passado que a gente transformou em culpa e carrega até hoje
e não se perdoa pelo fato ocorrido no passado. Então, se você leva a sua vida regulada pelo passado, você não tem presente e nem futuro. Então, atrapalha muito a quem quer orar esse sentimento de culpa. Se julgar não merecedor. Tá? Se a pessoa se julga não merecedor, o autoconceito, a autoimagem de si mesmo está bastante abalada. E ela aponta que a fulano, eles são pessoas bacanas, eles estão indo bem porque eles merecem. A minha vida, eu já nasci numa família que passa grandes dificuldades e tudo, e a nossa sina, o nosso destino é esse. Tem ou não tem esses conceitos arraigados, enraizados em nossa mente, herança de família? Tá? Por exemplo, tu nasce numa família que todo mundo é gordinho, e tu começa a olhar todo mundo gordinho e todo mundo mandando brasa. Quando é que tu vai te disciplinar e vai perceber que eles estão indo com muita sede ao pote? Eu não preciso ser igual a eles. Mas se eu pertenço a uma família onde todo mundo é gordinho, você é gordinho também. Ela é. A mesma coisa, tu nascer numa família de fofoqueiro. Passo só falando mal da vida dos outros. Não digo que isso ocorra aqui nos ingleses, tá? Em outros estados aí, o pessoal costuma fazer muita fofoca. Aí tu nasceu no seio daquela família onde só falam dos outros. E tu cresce, tu vai te tornar o quê? Um baita fofoqueiro. Outro fator que atrapalha muito o ato de oração é obsessão espiritual. E agora que eu quero que vocês sejam sinceros comigo, porque isso é mais comum do que a gente imagina. Quem um dia foi rezar o Pai Nosso e esqueceu da letra? Levante a mão. Pai Nosso que estás no céu, e daqui a pouco se atravessa um branco. O irmãozinho zombeteiro deu uma voadora na tua oração, e Pai Nosso que estás no céu, e aí tu se perdeu todo. E emenda com creio em Deus Pais, e Ave Maria. Ave Maria pronuncia cheia e escreve o resto. Pois aí o obsessor é faixa preta. Então, se o caso é obsessão espiritual, tem o trabalho de desobsessão na casa aí para deixar você limpinho, liberado. Esses irmãozinhos são encaminhados e você consiga fazer suas orações com categoria. Mas, gente, vamos entrar sim na parte mais importante, que é o poder da oração. O poder da oração. Agora nós vamos falar sobre a visão da ciência. O bom da nossa existência é que a ciência e a espiritualidade estão dando as mãos já faz um tempinho, né? Então, a ciência, de tanto ver pequenos milagres acontecendo, eles resolveram dar uma palmatória e foram estudar o que é essa tal de oração e que efeito ocorre no nosso organismo, no nosso corpo. O que acontece quando nós oramos? O que acontece em nós? A gente foi rebuscar na neurociência. A neurociência afirma, comprovado cientificamente, que não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lóbulo pré-frontal, que é o lóbulo da decisão das nossas vontades, do que a oração. O lóbulo pré-frontal, tá? Não vamos entrar em linguagem muito rebuscada, mas aqui dentro tem os nossos miolos, né? Certo? Tem o nosso cérebro. Ele é dividido em lóbulos. Cada parte tem uma atividade específica. O lóbulo pré-frontal é o lóbulo das nossas decisões, das nossas vontades, dos nossos anseios, tá?
Então, a neurociência descobriu, colocando sensores no cérebro, das pessoas, e eles foram vendo, tá, nesse exame, que havia um aumento do fluxo sanguíneo nessa área toda vez que nós uníamos as mãos para orar. Essa área do cérebro irrigava bastante sangue e nós ativávamos essa área do cérebro. Então, olha a vantagem que a gente tem, que a ciência descobriu. Quando você une as mãos, tá? Vamos dizer que você esteja num momento totalmente indeciso. Vocês estão ativando exatamente a área do teu cérebro que ajuda você a tomar decisões, tá? Que ajuda você a tomar decisões. E acontecem mais outros efeitos, tá? Mas para que vocês entendam como é que é distribuído isso na nossa cabeça, eu até trouxe um esqueminha aqui para vocês poderem entender rapidamente. O lobo frontal, ele também é responsável pelo movimento. Então, às vezes, quando uma pessoa tem um AVC, ela perde um pouco o movimento porque afetou uma área do cérebro responsável pelo movimento, tá? Que é no lobo frontal. Os comportamentos, emoções, a fala e sentir o gosto das coisas também tá aí nessa área. Depois nós temos o lobo parietal, tá? Que é responsável pela sensibilidade e interpretação, tá? A gente consegue interpretar aquilo que nos chega, aquilo que é dito, através do lobo parietal, tá? O lobo temporal, bem aqui, ó, perto dessa região das orelhas aqui, logicamente ele está ligado à audição, né? E o lobo occipital, que está aqui atrás da nuca, ele é responsável pela nossa visão, tá? Na retaguarda do nosso cérebro, é responsável pela nossa visão, tá? Só para fazer uma exposição para vocês verem quanta coisa boa tem aqui dentro da nossa cabeça, né? E falhando, também a nossa vida se atrapalha. Então vejam, só para reforçar, a oração, eu fiz questão de colocar, é um ato pessoal de grande efeito. Vamos fazer um parênteses aqui, um ato pessoal de grande efeito. O que acontece aqui nas sessões? Tem pessoas que ficam em casa com as pernas para cima, tomando uma cervejinha e dizem: põe o nome lá no livro de orações. Gente, elas confiam mais nos irmãos que vão orar sobre o livro do que a si mesmo. Preferem levar a vida desse jeito. O efeito maior das coisas que vão acontecer na nossa vida, ele tem que ter a nossa participação. É ou não é? A pessoa está lá numa situação bem difícil e liga para fulana: fulana, reza por mim, que eu sei que a tua reza é boa. Aí já se coloca como um rezador de péssima qualidade. Aí confia e delega a terceiros que rezem por mim. Se tu que é tu não se dedica a si mesmo, quer que os outros se dediquem. Mas tem irmãozinhos ainda que estão nesse caminho do despertar e eles ainda agem dessa forma, não é mesmo? Mas afinal, o que mais nós ativamos quando oramos? Já ouviram falar no hormônio de GABA? Quando nós oramos, quando nós nos colocamos assim, ó, as mãos unidas, os braços para o alto, ou quando nós nos ajoelhamos e naquela hora procuramos desligar nossos pensamentos de tudo, nesse momento, além de tudo que eu já falei, nós incrementamos a atividade de produção de hormônios de GABA, que eles controlam a ansiedade. Quer dizer, Ivelto, tu está falando que se eu rezar, vai diminuir minha ansiedade, que é sequela da pandemia, quase todo mundo está ansioso?
E os que continuam ansiosos, a dica é, rezam quase nada. É ou não é? Que se rezasse, aumentava os hormônios de GABA, que diminui a ansiedade, estresse e medos. Veja bem, quando você reza, os medos vão desaparecer, vai aumentar a sua coragem. E isso vale a pena ou não? E outro detalhe, dê graça. Dê graça. O Criador deu de graça para nós. Tá? Melhora a tua dinâmica, o teu movimento e melhora a tua memória também. Então, para fixar, orar é um ato de pensar com foco. Está envolvido o nosso pensamento. Com foco, com sentimentos e com convicção de já ter alcançado o que se deseja. Alguém aqui já leu a Bíblia? Levante a mão. Muito bem. Certamente já leu em algum lugar da Bíblia que diz o seguinte: aquele que orar, crendo que já recebeu, assim vai se suceder. Mais ou menos dessas palavras. Então veja bem, na própria Bíblia tem um segredinho da oração. Aquele que orar, crendo que já recebeu, assim se sucederá. Aí vem o maior obstáculo das pessoas. Como é que eu vou acreditar que eu estou assim, ó, eu estou numa pindaíba sem tamanho e eu preciso de R$100 amanhã e eu só tenho R$1? Como é que eu vou acreditar que já recebi? Gente, você não tem saída. É um empréstimo sem tarifa mais barato que existe. Então, mas como é que eu vou produzir isso? Gente, você não tem que questionar isso. Isso é com Deus e com o universo. Você só tem que se carregar de fé, de convicção, de que aquilo já é uma realidade. No mundo de conexão que a gente faz, não tem tempo e espaço. Se você está triste e começar a vibrar, eu sou feliz, eu estou feliz, e de repente nada acontece, experimente dizer, eu sou a felicidade. Eu sou a felicidade. E você vai entrar na vibração da felicidade e tudo vai mudar. Então esse sentimento de eu sou tem que ser vivido como se já tivesse, como se estivesse exatamente inventando. É bem assim. Como tudo está ligado ao pensamento, eu busquei lá em Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Biologia da crença. Vamos falar rapidinho aqui. Um abençoado pesquisador, Bruce Lipton, e ele é um escritor também, ele foi pesquisando, estudando as pessoas, e ele chegou a uma conclusão bem banal. Hoje estão querendo crucificar ele. A indústria farmacêutica e o pessoal da alopatia está querendo crucificar o cara. Esse cara, tá, ele divulgou a epigenética, que é uma linha de conduta que prevê o seguinte: você pode se curar mudando seus hábitos, todos eles, alimentares, comportamentais. Você pode recuperar a saúde e ficar curado sem remédio. Agora os caras enlouqueceram. Mas veja bem, pelos nossos péssimos hábitos, seja da natureza que for, todos concordam que a gente pode adoecer? Levante a mão quem concorda. Se a gente tiver péssimos hábitos, hábitos alimentares, comportamentais, isso pode nos adoecer? Sim. Todo mundo concorda com isso? Agora, se tu tiver ótimos hábitos alimentares, comportamentais, isso pode te curar ou não pode? Sim. É o que o cara está falando aqui, certo?
Então ele fala o seguinte, que o nosso DNA, aquela nossa hereditariedade genética, ela é imutável. Ele vai e diz que não, que quem determina o DNA, a alteração do DNA é o sangue, e o sangue se altera pelo pensamento, pelos nossos comportamentos. Essa sacada foi genial do cara, tá? Então nós podemos ter só ganhos se a gente desenvolve a crença e se a gente também segue um caminho correto. Então orar é, além de tudo, uma conexão transcendental, uma conexão com aspectos não materiais. Por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade. Você vai se conectar com algo que tu não toca, que tu não vê. Conexão com aspectos não materiais, não físicos da existência, como deuses, espíritos ou outras realidades extraterrenas. Mas aí tem uma hora que a gente desanima e fica, sabe, relutante e tem dificuldade de orar. Quando eu penso que orar não resolve nada, nessa hora pare um pouco e reflita. Nem tudo é culpa sua. Nem tudo é sua responsabilidade. Você não pode fazer tudo. Você não pode consertar tudo. Você não tem que aceitar tudo. Esses aspectos para reflexão nos ajudam muito a gente ficar a favor de nós próprios. Porque às vezes é exatamente esses conceitos que estão atrapalhando esse nosso impulso de buscar através da oração e adquirir ela como um costume transformador de mudança da nossa vida. Acostume-se a orar e você irá se acostumar a conversar com Deus e a ver tudo dar certo. Veja bem, se você está com Deus, não é pouca coisa, né? Dizem que quem está com Deus está com a maioria. E é assim, do lado do bem, onde o bem está acontecendo, Deus está presente. Essa casa aqui, ó, com esses abnegados irmãos médicos, sendo coordenados por esses brilhantes irmãos aí, Ricardo e Maria do Carmo, nesse trabalho que movimenta toda a comunidade e que ajuda tanta gente. Sabe quem está junto ali? Deus. Tenham fé e reserve um tempinho todos os dias para orar. Pratiquem o Evangelho no lar. Na última terça-feira, o nosso irmão Ricardo fez um encerramento dizendo: orem, porque a oração é o único meio de afastar toda a negatividade. Quando você ora, você só vai trazer positividade. Pratique o Evangelho no lar. A nossa irmã fez na abertura a leitura do Evangelho. O Evangelho no lar como prática diária, para quem não sabe, é bom saber, vocês podem adotar. Ele vai transformar a energia do ambiente, vai deixar uma energia positiva e blindada de ataques de energias densas e negativas, né? E quando orarem, lembre-se de agradecer a essa casa, o Centro Holístico Luzes da Esperança, que acolhe com carinho a todos, aos irmãos e a todos, e aos irmãos que transferem boa energia a todos através do passe. Lembre-se, quando orarem, de agradecer essa casa.